Eu queria falar também sobre o Espírito Santo, coisas que ele colocou no meu coração. É algo bem pessoal, algo bem íntimo, e eu sei que muitos de vocês vão se identificar. Se vocês quiserem fazer as suas perguntinhas espirituais, eu vou estar lendo, tá bom? Nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, até mesmo se vocês quiserem pedir oração, aproveita, tá? Aqui na live eu já vou fazer tudo isso. Na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 12, está escrito: os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que nem pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. É esse versículo que eu quero focar nessa parte aqui, olha. Existem tipos diferentes de dons, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Na Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é um só. É a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em um, mas eles são um só. Eles são onisciente, onipotente e onipresente. Deus é muito poderoso. Ele está no comando de todas as coisas. Ele está no comando de cada batida do seu coração. Ele está no comando do seu respirar. Ele está no comando de detalhes da tua vida. O nosso Deus, ele é tão poderoso que no DNA humano foi comprovado cientificamente que tem a assinatura de Deus. Os cientistas conseguiram codificar e eles descobriram que estava escrito o nome de Deus Pai no código DNA humano. Então o nosso Deus, ele é muito detalhista. E ao mesmo tempo, ele é muito extraordinário. É da mesma maneira que ele está na criação de planetas e estrelas tão grandiosas. Mas muitas pessoas têm uma visão de um Deus só de coisas grandes. E isso é perigoso porque a gente se sente tão pequeno para Deus que a gente pensa que a gente é invisível. Nossa, Deus, ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que ele não vai me notar. Eu sou muito pequeno. Vocês sabiam que existem estrelas que é tipo 1 milhão de vezes maior que o Sol? E o Sol já é, eu acho que 10 mil vezes maior que a Terra. Nós que acreditamos em Deus, a gente sabe que foi Ele que criou tudo isso. Então, o nosso Deus em poder e glória, Ele é muito grande mesmo. Nós somos meros pó da terra em comparação ao poder de Deus. E na Bíblia relata isso, que o ser humano, ele é pecador, a vida do ser humano é como um sopro. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Então não dá pra gente comparar o poder de Deus com a nossa vida humana. Mas o nosso Deus, ele nos ama tanto, ao mesmo tempo que ele é tão grande, tão poderoso, ele também é Deus de detalhes, então ele escolheu habitar em nós. Na Bíblia diz que Jesus, sendo o rei de todo o universo, ele se despiu da sua glória e ele veio para a terra em forma de servo e o menor de todos. Ele se despiu de todo esse poder, de toda essa glória de ser Deus. Porque Jesus é Deus. E ele veio da forma humana, simples, e sofreu tudo que tinha que sofrer para nos salvar. Ele é um Deus de perto também. Muitas pessoas só focam no Deus de coisas extraordinárias e assim elas acabam se mantendo distante dele. Mas eu quero aprofundar um pouco mais através dessa live que o nosso Deus, além de ser um Deus de perto, ele é um Deus que não quer só ficar perto, ele também habita dentro de nós. Então isso é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar. A partir do momento que o Espírito Santo começa a habitar dentro de você, é algo que Deus me revelou. Eu tava na roça, né, que minha mãe tá morando na roça, e eu creio que Deus tem me levado pra lá, até para cuidar mais do meu espiritual, né? Porque eu sou muito bravinha, eu sou muito irritada, eu sou muito estressada. Então Deus me leva um pouco pro mato, pra roça, para eu me acalmar mais, para eu, né, ouvir mais a voz de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Ele é manso, ele é pacífico. Eu amo tanto o nosso Deus, mas eu falo para as pessoas, gente, Deus não é igual eu não. Porque a personalidade de Deus é de um jeito. Às vezes as pessoas podem nos olhar e falar, mas Deus não é assim igual você. Eu falo, meu Deus não é assim mesmo, eu sou cheio de defeito. Deus, ele é perfeito. Muitas vezes quando eu olho para Deus e olho para mim, eu sei que eu tenho que melhorar muito. Muito que mudar mesmo. Mas apesar de tudo, Deus, ele suporta as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Porque o amor
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus, por amor, ele é muito paciente, ele tem muita paciência conosco. Aí, nossa, Deus comigo é bem estreito assim, porque ele me ama. A palavra do Senhor diz que Deus corrige o filho que ama, mas ele também vai lapidando, ele vai transformando, ele não nos deixa da maneira que a gente está. Esses dias eu tava lá na roça, na casa da minha mãe, tem um morro atrás da casa dela, e de repente eu vi 3 árvores. E essas 3 árvores pareciam 3 cruzes. Assim, não eram 3 cruzes, mas quando você olhava, dava a impressão. E quando eu olhei para aquele monte e eu vi aquelas 3 árvores, me lembrou a cruz de Cristo, como se fosse um gatilho, como se fosse uma lembrança minha, como se aquela cruz, aquelas 3 cruzes, as 3 cruzes eram o quê? Jesus e os 2 ladrões, né? E quando eu olhei para essas 3 árvores que lembrava 3 cruzes, me deu gatilhos de como se fosse algo, fazia parte da minha vida, algo que eu tivesse visto até pessoalmente. Deus foi e falou assim para mim: você sentiu gatilhos? E eu, senti. Aí Deus foi e falou assim para mim: esses gatilhos não são seus. Aí eu, como assim? Esses gatilhos são de Cristo em você, são lembranças dele em você. Falei, eu não acredito. Quando o Espírito Santo habita em você, quando Jesus habita em você, os sentimentos dele você sente. E o que ele passou se manifesta em você também, até mesmo como uma lembrança. Mas não é tua, é dele. Isso é evidência de Cristo em você. Isso é sinal de que Cristo habita em você. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem Cristo dentro dela, ela não tem esses gatilhos que Jesus viveu, porque ela se torna indiferente a tudo que Jesus passou. E talvez esses gatilhos de Cristo se manifestou em você porque você já leu a Bíblia, mas eu já li muitos livros além da Bíblia. Imagina agora todos os livros que eu lesse, todas as vezes que eu visse algo, me despertar alguma lembrança. E não desperta. A vida de Cristo em nós, tudo que ele passou, em algum momento, quando ele em nós, e a gente viver algo parecido, ou ter alguma imagem, alguma lembrança do que ele viu no tempo que ele estava na terra, a dor que ele passou, o que ele sentiu e até mesmo a alegria que ele viveu, vai se manifestar em nós. As lembranças de Cristo vão se manifestar em nós. A gente não se torna indiferente aos sentimentos, às lembranças, à vida de Cristo em nós. Isso é muito forte, porque quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente fica indiferente às lembranças de Cristo, porque ele não habita em nós. Então eu vivi isso recentemente e foi muito forte. Foi muito forte. Então você que tem o Espírito Santo, pode acontecer que em momentos da tua vida você vai viver algo que você vai se sentir estranho, como se fosse tipo, parece que eu vivi isso, mas eu nunca vivi isso, e pode ser uma lembrança de Cristo que habita em você. É muito forte, gente. É uma revelação muito profunda. Não é qualquer um que suporta esse tipo de revelação, porque as pessoas ainda não estão preparadas para entender que, de fato, o Deus vivo, ele habita em nós. Não é só uma energia, não é só algo simbólico, é real. É um Deus vivo que tem sentimentos, que tem lembranças, que tem vontades. E ele habita dentro de você. Você se torna um com Cristo. E você vai sentir isso. Que o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele traz o discernimento quando o sentimento é teu e quando o sentimento é dele. O nosso Deus, ele é tão organizado que, apesar dele habitar em você, ele não traz confusão na tua mente, ele respeita a tua privacidade, ele respeita o teu livre-arbítrio, mas a partir do momento que ele habita dentro de você, você vai viver os gostos, as experiências, as vontades e os sentimentos dele. Mas quando for dele, você vai saber que é dele. Você vai saber que você não está sozinho, você vai entender, Deus ele vai discernir, tipo, esse sentimento não é meu. Eu já tive muitas experiências de viver o sentimento de Deus em mim e eu sabia que não era meu sentimento, eu sabia que esse sentimento era o sentimento de Deus. Teve um dia que uma moça, eu fui visitar, que ela não estava muito bem, ela estava com problemas até mesmo de saúde mental. E foi inclusive a moça que morreu esse ano. E eu fui visitá-la, orei por ela e o sentimento de Deus por ela se manifestou. E ali eu senti o amor de Deus por ela e não era meu amor por ela, era o amor de Deus por ela. E foi algo assim tão maravilhoso que
Enquanto eu conversava com ela, a minha mão simplesmente foi no rosto dela e começou a fazer carinho no rosto dela. Comecei a fazer carinho na cabecinha dela, no rostinho, eu fazia assim, ó. E não era eu, não era meu sentimento. Ali era o sentimento de Deus, era o próprio Deus ali se manifestando em amor àquela alma, em amor àquela menina. Ele já sabia o que ia acontecer com ela, óbvio, mas eu não imaginava. São tantas coisas que a gente vai vivendo com Deus que quanto mais você se aprofunda com Deus, mais você conhece Ele e você vê como é tudo tão profundo que o nosso Deus, Ele não desampara até o nosso último respirar. Isso é muito poderoso. Eu tô com vontade de chorar, porque é muito poderoso isso que eu vou dividir com vocês. O nosso Deus, Ele não nos deixa. Desde quando você entrou no útero da tua mãe e você começou a ser formado ali, você já não estava mais sozinho. Ele começou a te formar. No ventre da tua mãe, Ele começou a te formar, Ele começou a te gerar. E conforme o tempo você nasce, você vai vivendo, Deus Ele vai te acompanhando, Ele vai te guardando, Ele vai te ensinando, Ele vai te abençoando, Ele vai acompanhando a tua vida. E o nosso Deus, Ele não nos desampara. Ele vai ficar com você até o seu último respirar. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E eu vi Deus, parecia que era uma despedida, mas não uma despedida da alma da menina, e sim do corpo físico dela, porque o nosso Criador, Ele nos ama, né? E Ele tem ciúme de nós, porque nós somos templo dEle. Quem que formou o teu rosto? Foi Deus. O teu olho, a tua boca. Quem te formou, meu amor, foi Deus. Deus te fez com as próprias mãos dEle. Então por isso que quando a gente fica se achando feio, eu sou feio, 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 a gente acaba até entristecendo Deus, porque Ele é o Criador e tudo que Ele faz não tem erro. Eu tava assistindo TV com meu marido ontem, aquele Globo Repórter, e mostra um monte de bichinho, mas tem uns bichos tão feios. Tinha um macaquinho tão feio. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, que bicho feio. Mas a gente não pode se esquecer que quem fez foi Deus. Então não existe erro na criação de Deus. É lindo tudo que Deus faz. Mas cada coisa na tua beleza. Tem coisa que é mais exótica, mas a gente tem que adorar a Deus na criação. E Deus, Ele tem um amor pela criação dEle. A criação aqui, ó, palpável, a criação da terra dos viventes. Deus ama. Muita gente pensa que Deus, Ele só está preocupado com a alma ou com o espírito. Não, porque Deus só está preocupado com a alma e com o espírito. Não importa como você vai viver na terra. Importa. Deus, Ele quer que você seja próspero. Deus quer que você seja um vitorioso. Deus quer que você viva e desfrute da sua vida aqui na terra dos viventes. Aqui é uma fase, é uma etapa. E Deus, Ele não é indiferente a tua trajetória, a tua breve passagem aqui na Terra, porque tem muita gente que pensa, se Deus é espírito, Ele só está preocupado com o espírito, Ele só está preocupado com a minha alma, então não importa a maneira que eu vou viver aqui na Terra, o que importa é onde eu vou passar a eternidade. Importa sim. Se Deus, Ele se importou em te desenhar, pra quê? Porque nós somos especiais. Existe um propósito aqui na Terra que é viver. Quer viver para a glória de Deus. Deus nos formou como alvos do seu amor. Nós fomos projetados por Deus para recebermos amor dele. Você tem noção disso? Foi para isso que Deus te formou? Foi para isso que você nasceu? Deus, Ele está falando, eu te coloquei na terra para despejar em você o meu amor. Esse é o meu propósito. Vocês são alvos do meu amor. Eu não coloquei pessoas na terra para ficar vagando sem destino, para ficar sofrendo, para viver uma vida inteira de derrota, não. É para viver, para me conhecer, para aprender comigo, para entender o porquê existe. É para você viver o melhor dessa terra, aqui, nessa terra. E nós somos muito importantes para Deus. Existem algumas pessoas que Deus não permite, por exemplo, fazer tatuagem. No meu caso, Deus não permite e eu gosto, tá? Eu não sou hipócrita de falar que, eu não gosto de tatuagem, que tatuagem é coisa do capeta. Não, gente, eu gosto de tatuagem. Eu acho a coisa mais linda. Se Deus falasse pra mim, pode fazer, olha, eu já tinha fechado meu braço. Mas Deus falou pra mim, eu não quero que você faça. Então é algo meu, mas é porque Deus tem ciúme disso em mim. Ele não quer, eu sou dele, eu sou templo dele, entendeu? Então tem algumas renúncias que ele vai pedir pra você, porque ele tem ciúme, Deus tem ciúme. E a alma é tatuada? A alma não é tatuada. O espírito é tatuado? Não é.
é só carne. Então por que Deus muitas vezes se preocupa em zelar a nossa carne? Porque Ele nos ama. E ali eu vi Deus se despedindo do corpo físico daquela menina. Chorei. Eu vi Deus tocando pela última vez no rostinho dela. Eu sei que Deus a encontraria na eternidade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele ia encontrá-la novamente, Ele ia ver a sua alma, Ele ia ter um encontro com o espírito dela, porque Ele é Deus. Mas o corpinho físico dela seria a última vez que Ele estaria vendo. Ele sabia que aquele corpinho ia morrer, Ele sabia que aquela carne, que aquele corpinho não ia existir mais. E eu vi Deus tendo um carinho por aquele corpo. Então, quando um ser humano morre, Deus, Ele se entristece. E isso é bíblico. Na Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte de ninguém, porque nós não fomos projetados para a morte. Quando Deus, Ele criou Adão e Eva, foi para serem eternos. Mas Deus teve que tirar a nossa eternidade, porque Ele sabia que nós iríamos nos corromper e não ia ter mais jeito. Não ia ter salvação para nós. E aí eu tive uma experiência recentemente de uma confirmação de que Deus se despede das pessoas que vão morrer. Uma moça do nosso grupo, recentemente ela morreu, mas o filho dela me relatou que na semana que ela morreu, ela sonhou com Jesus. E ela disse que Jesus começou a fazer carinho no rosto dela. E aí foi onde veio a revelação. Porque esse ano, antes daquela moça que eu fui orar morrer, Jesus me usou para fazer carinho no rosto dela. E a moça do nosso grupo sonhou que Jesus fazia carinho no rosto dela e ela morreu. Então Jesus, Ele vai se despedir das pessoas. Jesus se importa. Apesar dele saber para onde nós vamos, Ele não é indiferente à nossa vida aqui na terra. Ele não é indiferente à nossa história aqui na terra. Ele não é indiferente com o nosso templo. Pode ser que para muitos podem pensar, ah, isso daqui veio do pó, vai voltar pro pó. Isso daqui tem muito valor para Deus. Deus ama você. Deus não ama só a sua alma. Deus não ama só seu espírito. Deus ama você inteiro, teu cabelinho. Aleluia, Deus está dando confirmação através da palavra. Porque na palavra do Senhor está escrito que Deus conta cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Por que Ele ia perder tempo com isso? Se só a alma importa, se só o espírito importa, por que Ele se importa em saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Porque quem ama cuida, quem ama zela. Então Deus, Ele se preocupa assim com o teu físico, Ele se preocupa assim com a tua saúde, Ele se preocupa assim com a tua vida aqui na terra. Ele se preocupa até com a sua aparência. Ele tem ciúmes de você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos à paz, amo vocês, que Deus os abençoe.